Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o sexto estudo do livro Vida Após Vida do Dr. Raymond Moody, um livro escrito em 1976 que trata de casos de pós-morte ou quase morte, pessoas que são dadas clinicamente mortas e depois voltam à vida. Este livro está organizado por capítulos, cada capítulo com o seu tema e cada capítulo tem excertos de testemunhos dentro do tema. Hoje vamos estudar a recapitulação, que nós conhecemos como a vida passando à frente dos olhos. Dentro dos estudos que nós temos feito, eu vou trazendo à luz de que nós, espíritos, somos pontos de consciência sem forma e sem dimensão. E estes estudos são feitos basicamente inspirados em tal percepção de nós, espíritos. E algo que tenho vindo a chamar a atenção nestes estudos é que os seres de luz que aparecem, eles nunca revelam isso para nós. E eu acho isso muito interessante. Porque quando isso é revelado, desperta em nós a memória da nossa natureza espiritual e começamos a conseguir identificar que tudo aquilo que se apresenta com forma e dimensão é parte da ilusão, parte da prisão Matrix. Já estudámos profundamente isto em outros vídeos, no Bardo Todol, por exemplo, dentro dos 5 vídeos do estudo do Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, e em outros vídeos. Então vamos ouvir o primeiro testemunho, que diz: quando a luz apareceu, a primeira coisa que me disse foi: do que você fez na sua vida? O que é que tem para me mostrar? Ou algo nesse sentido. Ele já está cobrando alguma coisa, né? A pessoa chega meio desorientada, não sabe nem bem onde é que anda, o que é que está acontecendo, né? Porque nem todos nós pensamos nestas coisas, passamos os dias, a vida pensando e estudando estas coisas, né? Eu é que sou assim meio diferente, né? Aí fico pensando nestas coisas. Será que eu me vou lembrar quando desencarnar? Será que eu me vou lembrar destas coisas que estou para aqui falando? Mas tem gente que passa uma vida inteira e não pensa nada disto. Aí chega lá e é logo cobrado. O que é que você tem para me mostrar? Você acha que valeu a pena o modo como teve vivendo a sua vida? E eu não vejo estes espíritos encaminhar, estes seres de luz que se apresentam, encaminhar o espírito na direção do encontro consigo próprio, da sua real natureza espiritual. Eu há pouco li um texto de um amigo numa rede social e ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz que se aqui neste nível, neste mundo, a pessoa basta vestir umas roupas de marca, umas roupas de grife, e já começa a ser considerado um semideus. Quanto mais no mundo espiritual, né? Onde os seres podem plasmar com algum poder espiritual, plasmar certos corpos de luz. Aí a pessoa desencarna e depara-se com um ser desses, a pessoa está desorientada e não sabe nem muito bem o que está acontecendo. É um choque. Aí aparece um ser desses. Qual é o impacto que isso tem, né? Na pessoa. Não estou dizendo que não existam seres de luz que estejam realmente querendo o nosso bem, né? Querendo nos orientar, querendo despertar mestre em nós.
Mas não é o que eu vejo em maior parte destes seres, não. O que eu vejo em maior parte destes seres é eles querem nos orientar para conceitos de forma e dimensão cada vez mais elaborados, né? E nos maravilhando com colónias super bonitas. Mas vamos em frente. Então, quando a pessoa lá chega, a luz aparece, ela pergunta o que é que tem para mostrar e continuando. E foi aí que começaram os flashbacks. Pensei, ei, o que é que há? Porque de repente eu estava de volta à minha infância. E daí por diante era como se estivesse caminhando desde o começo, mesmo da minha vida, ano por ano da minha vida, até ao momento presente. Foi muito estranho. Quando começou, quando eu era uma menininha brincando nas margens do riacho do bairro, e havia outras cenas mais ou menos daquele tempo, experiências que tive com a minha irmã, coisas com as pessoas da vizinhança e lugares reais onde estive. E aí eu estava no pré-primário e lembrei o tempo em que tinha um brinquedo de que gostava muito, que o quebrei e chorei por ele por um tempo. Foi mesmo uma experiência traumática. As imagens continuaram através da minha vida. Lembrei-me de quando ia acampar e de muitas outras coisas da escola primária. Ora, quando eu estava no ginásio, foi uma grande honra ganhar uma medalha de boa aplicação. E depois fui representante de classe. E assim foi indo, depois o colégio, o vestibular, e continuou pelos primeiros anos de faculdade até o momento que eu estava vivendo então. As coisas recapituladas vieram na ordem que aconteceram na minha vida. E eram tão vividas. As cenas eram bem como se você ficasse de lado e as olhasse, completamente tridimensionais e em cor. E tinham movimento. Era como se eu as estivesse olhando da perspectiva do tempo. Era como se a menininha que eu via fosse outra pessoa. Como no cinema. Uma menininha entre outras crianças brincando ali no parque. Mas era eu. Via-me fazendo coisas como criança e era exatamente as mesmas que eu tinha feito, porque me lembrava delas. Bem, enquanto eu estava passando por todos esses flashbacks, não estava vendo a luz. Ela desapareceu assim que me perguntou o que é que eu tinha feito. E que os flashbacks começaram. No entanto, eu sabia que estava lá comigo o tempo todo e que me conduzia através da recapitulação. Porque eu sentia a sua presença e ela fazia certos comentários aqui e ali. Estava tentando mostrar alguma coisa em cada uma dessas lembranças. Não era como se ela estivesse tentando ver o que eu tinha feito. Ela já sabia, mas estava escolhendo aquelas lembranças em especial de toda a minha vida para que eu pudesse recordá-las. Durante tudo isso, ela ficava insistindo sobre a importância do amor. As ocasiões em que mostrou isso melhor tinha a ver com a minha irmã. Eu sempre fui muito sua amiga. Ela me mostrou alguns exemplos nos quais tinha sido egoísta com a minha irmã, mas também tantas outras vezes em que mostrei amor de facto e partilhei com ela. Indicou-me que eu devia tentar mesmo fazer coisas para os outros, tentar fazer o melhor. Não havia nenhuma acusação em nada disso. Quando ela passava por ocasiões em que eu tinha sido egoísta, sua atitude era de que eu também estava aprendendo com elas. Ela parecia também muito interessada nas coisas relacionadas com o saber. Indicava muitas coisas que tinham relação com o aprender e disse mesmo que eu estava voltando para continuar a estudar. E disse que, mesmo quando nos encontrássemos de novo, porque a essa altura já tinha dito que eu ia voltar, haveria sempre a procura do conhecimento. Disse que era um processo contínuo. Por isso, acho que continua mesmo depois da morte. Acho que ela estava tentando me ensinar, enquanto a gente prespassava, recapitulava a minha vida. Bem, toda a experiência foi muito estranha. Eu estava lá, estava realmente vendo a recapitulação. Estava, na verdade, caminhando no meio dela. Tudo era muito rápido, mas suficientemente lento para que pudesse assimilar tudo. Ainda assim, acho que a duração temporal daquilo não foi grande, eu creio. Parece que veio a luz e aí passei pelas recapitulações e a luz sumiu. Parece que foi em menos de 5 minutos e provavelmente em mais de 30 segundos, mas não posso dizer o tempo exato.
A única vez que tive medo foi quando estava preocupada com não poder terminar a minha vida aqui. Mas gostei de passar pela recapitulação, foi agradável. Gostei de voltar à infância, quase revivendo-a. Foi um modo de voltar e ver o que comumente não acontece. É muito interessante este relato quando nós trazemos esta perspectiva que eu tenho vindo a trazer de que o verdadeiro mestre, ele mostra-nos a nossa natureza espiritual. Eu, quando fui iniciado no método luz e som, antes de ser iniciado, o mestre explicou algumas coisas e disse: o verdadeiro mestre, ele vai mostrar para você a sua natureza espiritual de luz e som. Você tem que ter alguma experiência nesse sentido, porque senão não é uma verdadeira iniciação. Senão você não está aprendendo sobre a sua própria natureza. Ora, chegava gente para ser iniciada cheia de ideias na cabeça, né? Cheia de conceitos. E a natureza espiritual era apresentada. Quando nós compreendíamos, despertamos a memória para a nossa essência sem forma e sem dimensão, nós começamos, espera aí, se essa é a minha natureza, porque é que essa natureza não está a ser expandida e estudada e cada vez mais compreendida e eu estou sendo chamado todos os dias que eu acordo para uma realidade que não tem nada a ver com a minha natureza? É tirar uma alegoria, tirar o peixe da água e querer que ele se vire na terra. Não é a nossa natureza. E todo o incentivo é para nós não despertarmos a memória de que somos um e o mesmo. Porque é isso que nós experimentamos em profundos níveis de meditação e de concentração, é que todos somos um e o mesmo. Ora, existe o incentivo para nós melhorarmos as relações uns entre os outros. Isso é muito bom. É muito bom nós melhorarmos a relação uns entre os outros, focar no amor. Mas o lado racional precisa entender porque é que deve fazer isso. Porque nós temos diversos lados aqui encarnados. Se tudo está dividido aqui, se o incentivo educacional é a competição, a lei do mais forte, é isso que a natureza mostra. Se nós formos estar a agir fora das leis da natureza, possivelmente nós vamos desaparecer. Podemos ver isso em termos civilizacionais, em termos raciais, étnicos. Mas por que é que existe a luta racial, a luta entre civilizações, as lutas étnicas, as lutas entre nações, entre continentes, devido à falta de memória espiritual de que somos todos um? Isso não nos é apresentado. Logo, como é que nós podemos nos unir uns com os outros? Se estamos sempre vivendo e alimentando a ilusão de que somos separados uns dos outros. Isso nunca é focado. Outra coisa que mestre nos mostra é que nós, quando começamos a ter experiências de luz, tem pessoas que veem a luz sob determinadas formas, né? É a mente, né? É a mente filtrando a experiência espiritual, porque verdadeiramente a nossa natureza não tem forma. Mas como a pessoa está tão enraizada nos programas de controle mental de que eu aqui e tu aí, ela, quando tem a experiência de luz, ela vê a luz. Ora, se eu vejo a luz, né, é porque ainda não estou unido com ela, porque ser a luz é diferente do que ver a luz, né? Então tem pessoas que, quando vêem a luz, aí o que é que o poder de mestre faz? Se a pessoa é católica, mostra, por exemplo, um Buda. Se a pessoa for budista, mostra, por exemplo, um Krishna ou um Maomé. Ou seja, desconstrói
ali, a pessoa está esperando uma coisa, de repente, oh, peraí, eu estava esperando ver Jesus e estou vendo aqui Maomé, ou estou vendo aqui Buda. E aos poucos a pessoa vai sendo desconstruído essa ilusão. A pessoa vai compreendendo que é ela que está filtrando aquilo tudo e que a luz é pura. Nós somos luz e som, nossa natureza. E o nosso conhecimento começa a ampliar-se, a nossa memória começa a despertar e vamos compreendendo cada vez mais sobre nós mesmos e começamos a compreender que podemos expandir a consciência de si em realidades que nada têm a ver com dimensões. Transcendemos os multiversos multidimensionais de 3D, 4D, 5D, 7D, 100D. O povo fica maravilhado com isso. Oh, realidade 4D, não, são seres da realidade 5D. Tudo ilusão. Tudo ilusão. É forma e dimensão, não tem nada a ver com a nossa natureza espiritual. A realidade espiritual é uma expansão além disso tudo. Não tem nada a ver com isso. Só que quanto mais o espírito vai despertando, mais a prisão vai ficando complexa. E o espírito fica se maravilhando. Uau! Uau! 5D, 7D. Mas quem está se maravilhando? Será o espírito ou será o ego? É o ego que fica se auto-identificando com a forma e a dimensão. Nós estudamos no livro do Bartoldo isso profundamente. Quando o espírito chega no vazio, e nós vimos lá atrás, no estudo aqui do livro Após a Vida, que existe uma pessoa que diz que eles, ou seja, os espíritos que ela encontraram, não me deixavam ficar de mente vazia. Isso é muito interessante. Porque é que eles não deixavam ela ficar de mente vazia? Vazia de quê? Nós vimos que esse vazio é vazio das expressões do ego. Ele verdadeiramente não é vazio. Não é vazio porque eu sou. Se eu sou, não está vazio. Se a natureza de mim é luz e som, então esse vazio não é escuro. É escuro de quê? É escuro das expressões do ego. Da luz do ego. Mas da luz espiritual não é escuro, não. E é silencioso. Silencioso do quê? Das expressões do ego. Mas não é silencioso, porque a natureza espiritual é som. Não é dualidade, luz-som. Isso é o ego. Aqui é que percebe isso de duas formas, luz e som. Mas luz, som são a mesma expressão, a mesma coisa. Nós é que aqui na nossa deficiente percepção e autopercepção de nós dividimos isso em luz e som, mas é uma coisa só. Então se a minha natureza, se a natureza espiritual de si é som, não tem silêncio no vazio. E não há solidão. Não há solidão, porque a solidão é o ego que sente, que precisa da companhia de alguém. E quem é alguém? É um outro. Eu aqui, tu aí, o outro lá. Porque se o espírito é só um, todos nós somos só um, não existe solidão. Não existe isso. E aqueles espíritos não queriam que essa pessoa, essa senhora, ficasse no vazio, que a mente ficasse vazia. Eles não deixavam, não permitiam. Isso é muito estranho. Quando é realmente nesse vazio, que não é vazio, que o espírito desperta a memória sobre a sua natureza espiritual. E aqui, quando eu vejo este relato, e nós estamos vendo sob uma determinada perspectiva, nós podemos achar este relato que acabamos de ouvir muito interessante, porque é despertar do amor, para estudar. Mas, cara, é uma coisa assim, parece que não... que ficam sempre contendo, sabe? Há uma contenção em todo esse despertar.
É o amor, é vamos fazer melhor. E onde é que está a apresentação com a natureza espiritual? A natureza de si. Porque é isso que realmente nos une. É a falta de memória dessa união espiritual, de todos somos um, que faz com que aconteça o racismo e tudo o que existe. Nós precisamos começar a despertar a memória para a nossa realidade superior espiritual. Por isso é que tantos caminhos se perdem em rituais, em sinais e símbolos cara, isso é expressões da ilusão. A expansão da consciência, da natureza, sem forma e dimensão. O ego assusta-se com isso. Não, isso aí, cara. O que é que nós vamos fazer? Né? Lá vem aquelas perguntas, fazer. Fazer é movimento. O movimento é daqui, das dimensões. Então, como não conseguem conceber realidades fora da matrix dimensional, o ego assusta-se logo. Não, o vazio é muito chato. Não tem nada para fazer. Meu irmão, é muito pobre. Realidades dimensionais é muito pobre comparado com a realidade espiritual. Porque as realidades dimensionais não são realidades, são ilusões, cara. E a realidade espiritual, ela é infinitamente mais maravilhosa do que qualquer realidade dimensional. É a expansão da consciência em si. Não dá nem para dizer palavras. A dimensão. Olha aí a palavra, como é que as palavras erram, né? A dimensão. Eu estou dizendo que não dá para comparar a dimensão. Cara, não dá nem para explicar palavras, que as palavras vão sempre mentir. As palavras são sempre vibrações desta realidade aqui dimensional e de forma. O espírito só se consegue estudar com o espírito. O espírito só se consegue conhecer com o espírito. E vamos em frente. O segundo testemunho diz: depois de todo aquele barulho e de passar por aquele lugar comprido e escuro, todos os meus pensamentos infantis, minha vida inteira, lá estava no fim do túnel, iluminada diante de mim. Estava ali toda de uma vez. Quer dizer, não uma coisa de cada vez, mas tudo ao mesmo tempo. Pensei na minha mãe, nas coisas que eu tinha feito de errado. Depois pude ver as coisas mesquinhas que fiz quando criança e pensei em minha mãe e em meu pai, desejando não ter feito aquelas coisas, desejando poder voltar e desfazê-las. Olha bem onde é que o espírito é colocado. Ele diz: depois pude ver as coisas mesquinhas que fiz quando criança. Como é que a pessoa pode se sentir culpada por coisas que fez quando era criança? Porque nós, agora que somos adultos, digamos assim, com mais autopercepção de nós próprios, nós não ficamos julgando a criança. A criança é criança. Aí existe aqui neste testemunho, este espírito aqui foi envolvido assim, por um sentimento de culpa de coisas que fez quando era criança. Ora, não seríamos nós, mesmo agora adultos, não seríamos nós, crianças, perante um mestre completamente desperto espiritualmente? Então como é que pode haver sentimento de culpa, alguma coisa? Não existe isso. Nós somos colocados numa situação altamente condicionante, cheio de programas de controle mental ao nosso redor. Onde é que está a culpa? Eu não estou desculpando. Não estou desculpando as coisas que são feitas por algumas pessoas e que são coisas extremas, né? Eu não estou desculpando, eu estou perguntando realmente onde é que está a culpa, né? Porque incutir a pessoa ficar sentindo culpa de coisas que fez quando era criança, isto parece uma armadilha incrível. Eu estou olhando, eu estou fazendo o estudo dentro desta perspectiva, né? Da nossa realidade espiritual. Talvez outras pessoas vejam de outra forma, né? Eu estou procurando olhar sem forma. O terceiro testemunho diz: toda a situação se desenrolou muito depressa. Eu tinha uma febrezinha e há 2 semanas não estava me sentindo bem. Mas naquela noite fiquei rapidamente muito mal e me sentia ainda pior. Estava deitado na cama e me lembro de tentar segurar a minha mulher e dizer que eu estava muito doente, mas descobri que não podia me mexer.
Começou muitos anos atrás, quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, e me lembrei de um amigo que eu tinha na escola primária. Passei da escola primária para a secundária e daí para o colégio e depois para a faculdade de odontologia e depois à clínica onde eu praticava odontologia. Sabia que estava morrendo e me lembro de pensar que não queria que a família ficasse desamparada. Entristeci ao pensar que estava morrendo e que, no entanto, havia certas coisas em minha vida que lamentava ter feito e outras que lamentava não ter terminado. Esse flashback foi na forma de imagens mentais, mas muito mais vívidas do que as normais. Via só as principais, mas tudo era tão rápido como olhar todo o álbum das imagens da minha vida e ser capaz de conseguir fazer isso em segundos. Passava diante de mim como uma fita de cinema numa velocidade tremenda e, no entanto, eu era capaz de ver e compreender absolutamente tudo. Apesar disso, as emoções originais não voltavam com as imagens, porque não havia tempo suficiente. Não vi nada além disso durante toda a experiência. Só havia escuridão, exceto pelas imagens que vi. No entanto, eu definitivamente sentia a presença de um ser muito poderoso, completamente amoroso, ali comigo durante toda aquela experiência. É mesmo muito interessante. Quando me recuperei, poderia dizer a qualquer um coisas sobre todas as partes da minha vida, com muitos detalhes por causa do que eu tinha passado. Foi uma experiência e tanto, mas é difícil pôr em palavras, porque aconteceu tão rápido, porém tão nitidamente. A pessoa, assim, nesse nível aqui, que nós estamos vendo as pessoas passando, nós estamos mais ou menos a meio do livro, as pessoas estão só tendo experiências, não é, de intensificação da auto-identificação com o ser humano que elas são, não o ser espiritual. Mas já vimos que tem pessoas aqui, nós vimos logo nos primeiros vídeos, nos primeiros estudos deste livro, que existem pessoas que compreenderam logo muito bem que elas não têm a forma, não. Elas falaram em ponto de consciência. Aliás, eu já disse que este livro foi quando eu encontrei pela primeira vez o termo ponto de consciência, que foi assim, e foi antes de ser iniciado na meditação, de luz e som. E foi um impacto assim, na minha autopercepção. Uau, ponto de consciência. Aí eu já andava estudando matemática e fazendo estudos aprofundados e entendi o conceito de ponto, né? Eu sabia que o ponto não tinha forma, não tinha dimensão, era imensurável. E de repente, uau, ponto de consciência. E eu fico assim, inevitavelmente eu fico olhando assim para todo este estudo, estes testemunhos, e as pessoas simplesmente, nestes níveis, as pessoas não são levadas a compreender a sua natureza espiritual. E nós vimos no Bar de Todol que a maior parte dos espíritos não faz isso, não, né? Aliás, no Bar de Todol nós até vimos que mais na perspectiva do próprio espírito, não tanto no encontro com outros espíritos, apesar de ser também falado disso lá, o encontro com outros, mas o Bar de Todol essencialmente é focado em espíritos que irão reencarnar e então procura orientar para uma melhor reencarnação. No final existe o discurso para um caminho da libertação. Mas porquê que não acontece a libertação? Por causa da auto-identificação com a forma. Por isso é que o espírito reencarna. Porque se ele se identifica com a forma, é aí mesmo que vai reencarnar. O quarto testemunho diz: quando eu estava servindo no Vietnã, recebi vários ferimentos e depois morri em consequência deles. No entanto, o tempo todo eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Fui atingido por 6 tiros de uma rajada de metralhadora e enquanto isso acontecia, eu não estava de modo algum contrariado. Em minha mente, eu me sentia até aliviado quando fui ferido. Sentia-me completamente à vontade e não estava com medo. No momento do impacto, minha vida começou a virar uma série de fotografias diante de mim e parecia que eu podia voltar ao tempo em que ainda era bebê e o filme parecia progredir através de toda a minha vida. Podia-me lembrar de tudo. Tudo era tão nítido. Era tudo tão claro ali diante de mim. Passaram bem ali de frente de mim, desde as primeiras coisas de que me lembro até o presente.
e tudo aconteceu dentro de um breve momento. E não foi nada de mau, absolutamente. Passei por aquilo sem arrependimentos, sem sentimentos de estima diminuída por mim mesmo. A melhor coisa em que posso pensar para comparar é uma série de slides. Era como se alguém estivesse trocando os slides diante de mim muito rapidamente. Aqui já existe uma outra abordagem, um outro sentimento em relação a esta recapitulação da vida. Ele simplesmente não sentiu qualquer arrependimento, não sentiu nada de mal, não teve sentimentos de estima diminuída por si mesmo. Aqui já existe, já encontramos outra forma de encarar esta situação. Não é? Nós estamos a passar por fases, não é? Estamos passando por fases de identificação. Porque dentro desta prisão que sempre intensifica a auto-identificação com a forma, nós deparamos com espíritos que já têm alguma evolução espiritual, né? Que eu não gosto muito de usar essa palavra, digamos, despertar espiritual sobre a sua própria natureza. E esses espíritos, ou seja, os egos, são levados para colónias lindas de felicidade, colónias onde as pessoas conseguem voar, conseguem atravessar paredes e fazer um bocado de coisa, às vezes até mudar de forma do corpo, apresentam-se como um homem, depois como uma mulher, e ficam maravilhados, porque é incrível fazer essas coisas. Mas o despertar da memória, revelar a natureza espiritual sem forma e dimensão, isso aí é coisa que não há muitos relatos, não. De ser revelado a esses espíritos, não. Eles ficam nessas colónias lindas e às vezes ficam por um bom tempo completamente maravilhados. Mas quando começam a surgir as questões, começa a ser interrogado algumas coisas, aí vai a reencarnar novamente. É muito interessante isso. Dá que pensar, dá que é um assunto para nós estudarmos, examinarmos. O quinto testemunho diz: no verão, depois do meu primeiro ano de faculdade, arranjei um emprego de chofer de uma grande jamanta de frete. Não sei o que é jamanta, mas deduzo que seja um carro. Tive dificuldades naquele verão para não dormir na direção. Uma manhã bem cedinho, eu ia com o caminhão, em uma longa viagem e estava cochilando. A última coisa que me lembro de ter visto foi uma placa de sinalização e aí cochilei. E a próxima coisa que tomei conhecimento foi um horrível barulho de raspar, pois o pneu direito exterior estourou e por causa do peso e a oscilação do caminhão, os pneus esquerdos também estouraram. O caminhão capotou de lado e foi deslizando estrada abaixo na direção de uma ponte. Fiquei aterrorizado porque sabia o que estava acontecendo, sabia que o caminhão iria bater na ponte. Bem, durante o período de tempo em que o caminhão estava derrapando, só pensei nas coisas boas que eu tinha feito. Só vi certas coisas, as principais, e era mesmo como se aquilo fosse real. A primeira coisa que me lembrei foi de acompanhar meu pai quando ele andava pela praia. Era quando eu tinha 2 anos de idade e havia em ordem umas outras poucas coisas dos meus primeiros anos. E depois disso me lembrei de ter quebrado um carrinho vermelho que tinha ganho no Natal quando fiz 5 anos. Lembrei-me de chorar quando fui para o primeiro ano da escola, usando uma capa permeável amarela, muito vistosa, que a minha mãe tinha comprado. Lembrei alguma coisinha de cada um dos meus anos do grupo escolar. Lembrei-me de cada uma das minhas professoras e alguma coisinha se destacou a propósito de cada série. Aí entrei no ginásio, comecei a entregar jornais e fui trabalhar em um armazém, sendo depois trazido para a atualidade, até o momento imediatamente anterior ao meu 2º ano de faculdade. Todas essas coisas e muitas outras passaram num relâmpago pela minha mente. Foi mesmo instantâneo. Provavelmente não durou mais que uma fração de segundo. E aí foi como se tudo se tivesse acabado. E lá estava eu olhando a jamanta, pensando que estava morto. Pensei que fosse um anjo. Comecei a me beliscar para ver se estava vivo, se era um fantasma ou o quê. O caminhão estava completamente em frangalhos, mas não sofri nenhum arranhão. De algum modo, devo ter sido atirado para fora pelo para-brisa, pois todos os vidros estavam despedaçados.
Depois que as coisas acalmaram, pensei em como era estranho que todas aquelas coisas acontecidas em minha vida tivessem deixado dentro de mim uma impressão duradoura, tivessem passado pela minha mente em um momento de crise. Agora, provavelmente, daria para pensar em todas essas coisas e me lembrar de cada uma e descrevê-la, mas não poderia levar menos de 15 minutos. Mas tudo isso veio de uma vez, automaticamente, em menos de um segundo. Foi incrível. O que nós podemos ver com este testemunho é que não existe um seguimento lógico da experiência. Esta pessoa aqui, este senhor, ele não chegou a desencarnar, mas ele teve a experiência de recapitulação, de ver a sua vida passar em frente aos olhos. Então, também podemos compreender que o mundo espiritual, as experiências no mundo espiritual, elas não seguem uma linha rígida de ordem. Primeiro acontece isto, depois aquilo, depois aquilo. Às vezes acontece uma coisa primeiro a uma pessoa e a outra só acontece lá mais adiante. Espero que este estudo tenha trazido alguns entendimentos, algumas linhas para poderem estudar mais sobre este assunto. E muita luz para todos! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!